Bom dia, presidente. Saudar todos os colegas deputados. Eu, por mania, já ia dizer vereadores, linda. Saudar todos os colegas deputados, público aqui presente, imprensa, que sempre tem acompanhado os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, que é importante para que o povo tenha acesso às informações corretas e a prestação de conta de cada um que faz o seu mandato. Para saudar ainda a deputada Carminha, que pela grata surpresa também tem uma origem de Feirantes e do sertão da Bahia e que tem uma preocupação na criação dessa rede de proteção Linda Brasil. Rede de proteção daqueles que mais precisam. Rede de proteção das mulheres, rede de proteção das pessoas que estão hipossuficientes, inclusive para se alimentar. Rede de proteção das pessoas com deficiência, que será um assunto extremamente tratado na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Eu lembro que a Lese tem uma medalha, a medalha Flávio Primo, que é uma medalha de mérito às pessoas com deficiência, que foi instituída, inclusive, pelo então deputado Gilson Andrade. Eu digo porque eu participei da criação da medalha Flávio Primo, e ela vem justamente dar visibilidade a essas pessoas que se destacam e que sempre estão lutando pela melhoria dos seus direitos. O censo do IBGE de 2010, ele tinha um dado estarrecedor com relação à pessoa com deficiência. 25% da população brasileira possuía algum tipo de deficiência. Então, de cada 4 pessoas, uma possui deficiência. Você vê esse povo na rua? Você vê essas pessoas nas tomadas de decisões, nos empregos, nos locais? Não. Onde elas estão, deputada Áurea? Elas estão, infelizmente, em suas casas, escondidas até, sem ter visibilidade e acesso comum aos seus direitos. Então, essa pauta, Lidiane, que eu sei que lhe interessa, será uma pauta extremamente importante, que é a rede de proteção da pessoa com deficiência, dando cada um o que é seu de direito, para que a gente possa sempre tratar desses assuntos com muita transparência e principalmente com efetividade na instituição das políticas públicas. O que me traz também na tribuna, na manhã de hoje, eu estou encaminhando indicação ao governador Fábio Mitidieri, para que ele possa definitivamente dar uma solução ao nosso estádio de futebol, o Mendonção, a maior praça esportiva do interior sergipano. Temos um problema sério com o gramado, que não é de agora. Fábio, enquanto deputado federal, esteve lá propondo o encaminhamento de emendas para melhoria e substituição desse gramado, que até agora, infelizmente, não conseguimos. Temos problemas em relação até à formatação de uma arena, de criação de cadeiras individualizadas para os nossos torcedores. O nosso placar eletrônico, Cacá, não funciona há muito tempo. Foi um placar doado que veio do estádio do Francão Estância, que foi na época ainda de Marcelo Deda, então não funciona de forma alguma. Tivemos paralisações, inclusive do nosso Tricolor da Serra, porque os para-raios não estavam funcionando. Então eu peço uma atenção especial, através de indicação ao governador Fábio, para que a gente possa dar definitivamente uma destinação correta para o nosso Mendonção, porque lá joga o nosso Tricolor da Serra, porque lá joga os times da capital, porque lá tem o Campeonato Sergipano. O Campeonato Sergipano, inclusive, o Itabaiana jogou essa semana em colégio vizinho a Propiá, porque o estádio do América de Propiá não suportava um jogo do Campeonato Sergipano. Então, já que a gente fala em investir em esporte, já que a gente tem isso como pauta de governo, é um apelo que faço aqui para a necessidade de definitivamente, de uma vez por todas, darmos uma destinação correta, Paulo Júnior, a maior praça esportiva do interior sergipano, que é o nosso Mendonção, o Etelvino Mendonça, o campo do Itabaiana, um campo do Estado de Sergipe, e que precisa ter essa atenção por parte do governador Fábio e por parte de toda a nossa bancada federal. Será uma cobrança que farei a Ícaro de Valmir, a todos os deputados federais, aos senadores, que puderem melhorar as condições do gramado, principalmente, e do nosso estádio. E falando em agradecimentos, que não deu para falar na sessão passada, um orgulho
né, Áurea, de ter participado de uma eleição com tantos parceiros, né, com prefeitos, com amigos, e eu fiquei muito lisonjeado e feliz pelo povo de Itabaiana ter entendido a necessidade de termos um deputado federal. Eu olho para a Áurea e sempre tinha uma inveja boa de Lagarto. A gente citava inclusive Lagarto nas visitas às empresas, Netinho. A gente ia fazer política e dizia: Lagarto tem 2 deputados federais. E aí, né, é evidente que você percebe, inclusive, algumas, né, obras, a exemplo do Hospital do Amor, a exemplo de calçamento de povoados inteiros, porque o povo tinha entendido a necessidade de ter os 2 deputados federais. E agradeço demais, eu acho que até mais do que a minha própria eleição, presidente Adailton. A gente tem entendido e ter dado 25 mil votos a um filho de Valmir, ao deputado federal mais novo do Brasil, e só Itabaiana e a região agreste deu mais de 50 mil votos por ter entendido a necessidade de termos um deputado federal. Então eu quero aqui, na tribuna da Leste, saudar, né, o deputado federal que eu votei, o deputado federal de Itabaiana, o deputado federal mais novo do Brasil. Que Deus lhe dê discernimento, que Deus lhe dê preparo, que o senhor possa ouvir, né, os mais experientes, porque ninguém sabe de tudo, e que Itabaiana possa dar, e a região agreste e o estado de Sergipe, esse salto de qualidade na nossa representação, e principalmente que a gente possa trazer as obras de infraestrutura que interessam ao desenvolvimento do nosso povo. Então, para saudar todos os prefeitos que nos apoiaram, todos os vereadores de Itabaiana, né, os vereadores de tantas outras regiões, prefeito de Pião Charles, o pessoal de Riachuelo, junto com Helder de Pedão, e Dilson de São Domingos, Zé Ailton do Junco em Areia Branca, vereadores Zé Velho, Afonso de Nelson de Ribeirópolis, uma míriade de pessoas que nos apoiaram em Frei Paulo, os vereadores Getúlio, Vanaldo, Rivaldo. Então a gente fica muito feliz, né, pelos vereadores de Aparecida e de tantas outras cidades que acreditaram no projeto de Ícaro de Valmir, de Marcos Oliveira e de um grupo político que se destacou no agreste sergipano e que exporta, sem dúvida nenhuma, a boa política, aquilo que foi feito de correto, aquilo que funcionou para transformar a vida das pessoas. Eu sempre vou falar muito de Itabaiana, Linda, porque é a minha paixão, é a política que eu vivi de forma muito intensa. E quando a gente vê a nossa cidade mudar para melhor, a gente não tem como não ter orgulho. Itabaiana está entre 11 cidades do país que recebeu, né, um selo por ser as melhores práticas de um programa chamado Melhor em Casa de Saúde. Então, não tem como eu não ter orgulho. Itabaiana que recebeu prêmios de merenda escolar, Itabaiana que tem melhorado o seu IDH, tem melhorado o IDEB das suas escolas. Então, isso é um processo da boa política que a gente precisa sempre estar destacando e mostrando através do exemplo, da prática e principalmente da prova, porque político que fala sem prova, já dizia, né, o meu querido padre Antônio Vieira em 1600, quando você fala sem as obras que lhe garantam, é como atirar sem bala, pode até fazer zoada, mas não fere ninguém de morte. Então a gente precisa que as obras, que a prática, ela venha acompanhada do seu discurso, do seu posicionamento político. E hoje eu quero inicialmente destacar aos queridos deputados um projeto de nossa autoria, que eu estarei dando entrada assim que o sistema permitir, porque teremos amanhã um treinamento, né, ainda para a modernização do processo legislativo. Eu acho que isso é importante para a Câmara dos Deputados do Estado de Sergipe, porque esse processo de levar projeto, de ser tudo manual, né, até ambientalmente falando, ele é muito mais prejudicial, porque a utilização de folhas e a utilização de tantas folhas, ele é prejudicial até ao meio ambiente. E a boa técnica, a boa praxe legislativa hoje será através dos nossos sistemas informatizados. É normal que a gente se adapte ao meio e principalmente estamos no século XXI. Portanto, quero parabenizar já de antemão em relação a esse treinamento que será ofertado amanhã, para que as nossas assessorias possam dar entradas nas indicações, nos requerimentos, nos projetos de lei, nas moções e tudo mais que for referente à nossa técnica legislativa. E eu quero, né, que os colegas deputados analisem, né, com carinho, sem dúvida nenhuma, a criação da região metropolitana do Agreste. Eu estarei enviando cópias, eu estarei
presencialmente nos gabinetes, explicando a importância e a necessidade, porque, conforme o artigo 25, parágrafo 3º da Constituição Federal e o artigo 11 da nossa Constituição Estadual, a gente cria essa região metropolitana do Agreste, que tem por finalidade a integração, organização, planejamento e execução das funções públicas de interesses comuns dos municípios que integram. Então, eu não tenho dúvida que vamos discutir os interesses da industrialização dessas regiões, da criação de emprego e renda, da disposição do lixo, que é um problema para todos os municípios. Vocês, né, aqui eu acho que na história da bancada do Parlamento Estadual, a que mais tem relação com o município é essa. Porque, invariavelmente, mais ou menos aqui, quase que uma grande míriade de deputados tem um apoio ou tem, né, um grupo político que se baseia em um município. Então, a gente sabe da dificuldade, por exemplo, da disposição do lixo. E isso gera um problema ambiental gigantesco, um passivo ambiental gigantesco. Então, o que a gente quer é que os municípios da nossa região, eles consigam tratar desses temas difíceis individualmente de forma coletiva. A exemplo do transporte público, a exemplo da disposição do lixo. Itabaiana tinha um lixão de décadas, que era o lixão da Terra Dura, que felizmente foi fechado, né, na gestão do Valmir Fresquinho, e depois esse lixo hoje ele é acondicionado nos aterros sanitários, que tem um já, né, licenciado lá na própria Itabaiana, e outros que estão aqui, Estre, e outros que são, né, aqui em Rosário do Catete. Então, esse passivo ambiental ele está ficando para trás. E precisamos que Ribeirópolis, que Areia Branca, que Pião, que Frei Paulo, que Malhador, que Aparecida também tenha essa destinação correta. Então, eu queria atenção a esse projeto da criação da região metropolitana, justamente para que tratássemos desses temas de forma conjunta. E aí seria criado um conselho e os prefeitos queriam se reunir para melhor gerir a região metropolitana, como ocorre aqui. Aqui sempre que o conselho da região metropolitana da Grande Aracaju, os 4 prefeitos que as compõem, eles têm decisões incomuns para tratar de assuntos incomuns. Possa que esteja numa brincadeira como repartição pública que existe, mas não funciona, mas precisa funcionar, precisa que a gente coloque para funcionar. Os problemas de transporte da grande capital, de disposição do lixo da grande capital, interessa a LES porque eles estão não mais individualizados, Líder Brasil, e sim dentro de uma região metropolitana, que é competência desta casa discutir, que é competência dos deputados discutir. Então, se tem um problema em Socorro, que também é um problema de Aracaju, que é um problema de São Cristóvão, todos os deputados têm competência para discutir, porque agora eles estão intermunicipalizados. Portanto, é de ordem e competência dos deputados estaduais. E aí, individualmente, quaisquer dúvidas, eu estarei tirando com os queridos colegas deputados. O tempo passa rápido, mas eu não poderia deixar de tocar num assunto que já faz mais ou menos uns 20 dias e que eu fui cobrado por diversos professores e diretores de escola da rede estadual. Uma mensagem em grupo de WhatsApp afirmando o seguinte, isso aqui relacionado à DR de Propiá. Cada gestor convocado deve levar os nomes dos seus coordenadores e secretários escolares para nomeações, abre aspas, fazer alinhamento político, alinhamento com o líder político de sua localidade. Isso aqui é um problema grave de moralidade. Isso aqui eu não quero, fazer defesa, até porque a gente sabe que militamos politicamente contrário ao Belivaldo Chagas, mas para mim está parecendo o poema de Augusto dos Anjos hoje. Ninguém assistiu, Belivaldo, ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera é sua companheira inseparável. Porque se tinha uma pasta que estava tendo o respaldo social por termos um magnífico reitor da Universidade Federal. Quando eu me formei, o meu reitor era Josué Passo. E agora ele estava como secretário, obviamente, de Estado do governo Belivaldo Chagas e prezou
por aqueles que ficarem em primeiros, ou seja, os mais qualificados no processo seletivo, eles seriam nomeados diretores e gestores da educação sergipana. Infelizmente, no primeiro ato, essa prática mudou. E a gente precisa aqui estar atento aos índices de desenvolvimento escolares. A gente precisa aqui, Linda, estar atento ao desenvolvimento do nosso IDEB, porque quando a política entra demais, infelizmente a qualidade sai. É um problema gigante que interessa a essa discussão, a esta casa, e a gente precisa debater com clareza. Porque se tínhamos uma prática e de que os indicadores estavam dizendo que estava melhorando a educação do Estado de Sergipe, o porquê de que quando o governo que se diz o novo, às vezes é de continuidade, às vezes é o novo, essa prática ela piorou. Porque isso tudo vai piorar, inclusive nas discussões da implantação do ensino integral no Estado de Sergipe. Como é que a gente vai fazer essa discussão de forma isenta, se não tem mais isenção, inclusive, principalmente na formatação dos diretores escolares? Então, como é que a gente vai implantar um ensino integral num Estado de que não tem, Linda Brasil, respeitada a qualidade técnica daqueles que foram, através do processo seletivo, escolhidos pelos seus méritos, pelos seus currículos, pelos trabalhos prestados ao Estado de Sergipe? Teremos dificuldade, Paulo Júnior, e isso é ruim para a educação. E quando é ruim para a educação, não é ruim para filhos de políticos, não é ruim para filhos de deputados ou de secretários, é ruim principalmente para o filho do pobre que precisa da educação pública. Sem embargo nenhum, o que a gente precisa é de resposta. Sem embargo de querer politizar, o que a gente precisa é ter cuidado com o futuro e com o caminho que a educação do Sergipe tende a trilhar. Porque eu não tenho dúvida que iremos tratar nessa casa sobre ensino integral. E olhe que eu tenho um posicionamento, que já fiz audiências públicas enquanto presidente da Câmara de Itabaiana, não é fácil. É um tema extremamente sensível, é um tema que modifica inclusive a vida pessoal de todos os professores. De uma vez. E o cumprimento das metas do Plano Nacional das Diretrizes de Educação Básica, eles precisam ser cumpridos, inclusive pelo Estado de Sergipe, que é um dos que mais está distante do cumprimento desse plano de metas. Então, junto com os CITES, junto com os professores, junto com os secretários, junto com todos os deputados, há uma necessidade de realmente discutir educação. Porque quem vem da escola pública, como eu, quem vem da universidade pública, sabe da importância que a gente precisa dar, principalmente para aqueles que mais precisam. Quem utiliza a escola pública do Estado de Sergipe não são os filhos da nossa elite econômica, por assim dizer, mas sim, aqueles que ganham salário mínimo, aqueles que estão na labuta, aqueles trabalhadores que diariamente precisam ter seus filhos matriculados, inclusive para programas sociais. Então é uma discussão que nos interessa muito e que precisa de uma reflexão aprofundada de todos. A gente vem abordando o tema sem embargo de nenhum tipo de politicagem. Pelo contrário, o que a gente precisa é a garantia do melhor caminho da educação do Estado de Sergipe. Quais são as metas, onde queremos chegar? Por qual motivo mudou-se o critério para um critério político? Não há nenhum motivo aparente, racional, que diga respeito às melhores práticas do ensino, porque na propaganda é como se o Estado de Sergipe estivesse trazendo o que melhor foi feito no Ceará, em Sobral, e na prática. Vamos analisar passo a passo a melhoria do nosso IDEB, das nossas escolas, a implantação do ensino integral em Sergipe. Essa discussão, indubitavelmente e variavelmente, vai passar por esta casa. Não tem como não passar a implantação do ensino integral no Estado de Sergipe. As nossas escolas estão preparadas? Os nossos alunos terão a oferta das matrículas regulares? E aqueles que precisam trabalhar? E aqueles que precisam trabalhar e estudar? Então, todos esses temas são temas que precisamos de respostas e de garantias por parte do secretário de Estado da Educação,
e sem dúvida nenhuma para colaborar com o debate. Ninguém aqui está com a verdade absoluta, ninguém aqui está fazendo, né, ilações ao vento. Pelo contrário, a gente tende a ser a caixa de ressonância e a voz daqueles que necessitam, talvez, colocar esses assuntos em discussão e que não têm os seus espaços, né, respeitados, ou que não conseguem ter esses espaços para que reverbere todo esse tema necessário. Outro, para finalizar, George, outro assunto que volta e meia a gente vai ter que se debruçar é, sem dúvida nenhuma, sobre a carga tributária do Estado de Sergipe. Ainda não compreendemos os reais motivos do aumento do ICMS para 22%. Enquanto Bahia, Estado grande, enquanto Alagoas, um Estado grande, a gente aqui meio que encaixotado no meio desses dois gigantes, aumentaram em torno de 2% do seu ICMS, Sergipe aumenta 4%. Os efeitos, deputada Áurea, serão sentidos agora em abril, após o cumprimento do princípio da noventena tributária, que todo imposto criado, ele tem esse período de 90 dias, ou da anualidade, a depender do tipo de imposto que foi criado. Então, é justo que Alagoas e Bahia, linda Brasil, justificando uma desoneração fiscal dos combustíveis, mas não traz na prática uma diminuição da arrecadação, porque você tem que trazer dizendo, olha, o Estado de Sergipe arrecadou, vamos supor, 100 bi e agora arrecadou 70. A gente tem que provar, a gente tem que mostrar. Como eu disse aqui, palavras sem obra é como atirar sem bala. Pode até fazer zoada, mas não fere ninguém. Está lá no Sesmão da 60ª de Padre Antônio Vieira, isso foi escrito em 1600, não tem novidade para ninguém. Então, enquanto Bahia e Alagoas aumenta o seu ICMS, mas aumenta tão somente, Paulo Júnior, com relação a itens não essenciais. O que são itens não essenciais tributariamente falando? Itens de luxo. Álcool, cigarro, telefone, né, coisas que são luxos. E você preserva a cesta básica do trabalhador, porque é quem mais sofre com a inflação, é quem mais sofre qualquer aumento de carga tributária. E hoje, eu lendo os jornais no gabinete pela manhã, Luciano Pimentel, Aracaju possui a maior cesta básica do país. Hoje, notícia de hoje de manhã, imagine em abril. Então, no mínimo, o apelo que fazemos, que os empresários sergipanos têm feito, que as pessoas que precisam do Parlamento Estadual têm feito, é que se equipare às leis de Alagoas e Bahia, porque quando é para o bom, a gente diz, vou fazer igual a Alagoas, vou instalar uma fábrica da Coringa, vou fazer igual a Bahia, mas quando é para o ruim, a gente sempre fica no prejuízo. Então o que a gente pede é que no mínimo, aqui pedindo ao líder do governo, deputado Cristiano, no mínimo possamos encaminhar uma equiparação das alíquotas e uma equiparação da incidência das alíquotas, para que a gente preserve e proteja a cesta básica do trabalhador. No mínimo, Luciano Pimentel. Que se deixe, por exemplo, e eu concordo com relação à justiça tributária, uma alíquota maior para luxo, para telefone, para quem toma cerveja, para quem fuma cigarro. Tranquilo. Eu acho que é o correto. Eu acho que quando não são bens essenciais à sobrevivência do ser humano, eu acho que as alíquotas devem realmente ser maiores. Mas preservemos a cesta básica do trabalhador, porque Aracaju, hoje, salvo engano, R$565, está aí a matéria de hoje de manhã, eu acho que o Jornal do Dia estava falando sobre esse assunto, e é um encaminhamento que a gente deixa como indicação e como pedido, como apelo, para que venhamos a trazer essa desoneração tributária do ICMS no Estado de Sergipe, primeiro para equiparar as leis de Alagoas e Bahia, porque não é possível. Quando a gente vai com alguma coisa de Sergipe para lá, a gente só compara para o ruim, não compara para o bom.
Vamos comparar para tudo. Vamos comparar para o ruim e vamos comparar para o bom. Porque a gente precisa, né, quando fala em turismo, a gente olha para Alagoas com os olhos grossos, assim, né? Vixe, como eu queria que minhas rodovias estivessem duplicadas. Vixe, como eu queria que Sergipe tivesse resorts. Por que a gente não tem isso, não tem aquilo? Quando é para a parte econômica, fiscal e tributária, com relação ao ICMS, eles têm uma política, a gente vizinho menor, mais pobre, tem outra. Então a gente precisa dar voz e dar vez ao povo sergipano através da Assembleia Legislativa. E eu faço esse caminhamento ao governador para que, já que foi no governo anterior, e se a desculpa for essa, é a hora de mostrar que é diferente. É a hora de mostrar que está preocupado, principalmente com aqueles que mais precisam do Estado de Sergipe, desonerando, diminuindo essa carga tributária, no mínimo equiparando as cargas tributárias de Alagoas e da Bahia, e principalmente que ela não incida sobre qualquer bem que circule no Estado de Sergipe, mas sim tão somente a bens não essenciais, deputada Linda. E para que eu não mais traga assuntos demais de uma manhã só, a gente na próxima sessão estará aqui debatendo sobre a DESO, porque é de interesse de todos os sergipanos. Eu, enquanto vereador de Itabaiana, eu entrei com ação popular, pedindo a suspensão da cobrança desta taxa de esgoto de 80%. Só para vocês terem uma noção, Itabaiana só tem 20% de tratamento de esgoto, pelo menos é o que se diz nas planilhas da DESO, e uma grande parte da nossa cidade paga 80% de taxa de esgoto. Assim é com Aracaju, assim é com diversos outros municípios sergipanos, e essa taxa eu quero aqui comprovar e mostrar aos deputados estaduais que ela é totalmente hoje ilegal. Na verdade, tecnicamente não é taxa, é tarifa, e precisa de alguns requisitos para serem cobradas que não estão preenchidos na legislação do Estado de Sergipe. Na manhã de hoje é só, agradeço ao deputado Jorge pelo tempo, a atenção dos queridos colegas deputados estaduais, e a gente volta nas próximas sessões com temas de interesse do povo do Estado de Sergipe. Eu tenho dito, Carminha, se o Estado de Sergipe for uma Suíça, a gente não discute. Se aqui for uma Suíça, um Estado do continente europeu, de que esses temas, inclusive, muito iniciais, parece temas do século XX, tiverem superados, como fome, rede de esgoto, educação, a gente não discute. Mas, obviamente, que participamos de um Estado com deficiências, com problemas sociais, que não é responsabilidade do governador de plantão, pelo contrário. É uma construção histórica, daquilo que a gente tem vivido politicamente e que precisa que darmos a satisfação ao nosso povo e resposta no momento correto. Na manhã de hoje é só. Muito obrigado, presidente. Até a próxima oportunidade.